A paz do Senhor. Primeiramente eu quero agradecer a Deus pela essa nova oportunidade de aqui estar junto com vocês e sempre muito nervosa, né? Principalmente hoje porque eu não me projetei em estar fazendo essa filmagem e vim de um período de oração com um grupo de amigas, cada uma na sua casa, mas nós comprometidas em oração num horário específico, dentro de um projeto, de um propósito de oração. Hoje nós tiramos um dia para estarmos orando por nós mesmas, cobrir-nos espiritualmente. E nesse período de oração, agora na parte da tarde, eu estava conversando com o Espírito de Deus, de princípio com monólogo, né? Porque eu só apresentava minhas petições, meus pedidos, minhas súplicas, meu agradecimento também. Mas quando Deus, ele pela sua misericórdia, ele se revela a nós. Então é sobre isso que eu quero falar, que nesse período de oração, o Senhor, ele se revelou a mim e de uma forma assim muito intensa no meu coração, na minha mente, no meu ser, e que eu não pude deixar de compartilhar, porque o grande objetivo desse canal, desse meio de comunicação entre nós, desse contato, é justamente esse: estar testemunhando os feitos do Senhor. E em oração, o Espírito de Deus, ele ministrou comigo que ele é mão forte. E quando o Espírito de Deus, ele ministrou sobre isso, essa palavra, essas duas palavras que sobre mão forte, e que ele é nossa mão forte, porque Deus, ele não falou diretamente que ele era só a minha mão forte, mas ele falou assim comigo: eu sou a mão forte, Silvia. E eu vim entendendo sobre os propósitos de oração, que nós oramos, nós pedimos, nós estamos sempre orando pela nossa nação, orando pela essa situação que o nosso país em particular está atravessando, pela essa forma de governo, né, que está agindo com a população, e outras coisas que têm ocorrido no nosso meio, as nossas perdas, mas os ganhos do Senhor em vitória, né, levando sim os seus filhos junto com ele. E eu vim falando, o Espírito de Deus ministrando comigo sobre isso, e eu vim entendendo que o Senhor, ele continua agindo, o Senhor, ele continua no nosso meio, e ele continua com a sua doce e potente mão forte conosco, e sempre ele estar no controle. Então, quando o Espírito de Deus, ele ministrou comigo, foi uma forma assim muito gloriosa. Para mim foi muito impactante o ouvir do Espírito Santo. E conforme ele falava, ele disse para mim: Silvia, eu sou a justiça. E a minha justiça, ela não é pautada de acordo com a justiça do homem, pautada em ira, com raiva, rancor, com mazelas de sentimentos, mas a minha justiça é bondade, a minha justiça é aprendizado, a minha justiça é amor. Então eu vim assim agradecendo a Deus, e estou te apresentando o que Deus palestrou comigo em oração. O Senhor, ele continua sendo o Deus poderoso, um Deus que tem a mão forte, um Deus de justiça, um Deus que tão bem falou comigo logo assim de justiça. Ele falou assim: olha, eu sou o Deus de restituição. E eu não estou aqui para falar assim para você: olha, meu irmão, Deus vai te restituir, Deus vai fazer, mas eu estou falando o que Deus falou comigo. Compartilhando com você. O Senhor, ele falou assim nitidamente: eu sou o Deus que restituo. Mas eu restituo sentimento, eu restituo fé, eu restituo esperança, eu restituo emoções. E foi nesse sentido que o Espírito de Deus, ele palestrou comigo nessa tarde. Então eu estou compartilhando o palestrar do Senhor, o revelar de Deus comigo nessa tarde, e eu falo assim para você: toma posse disso também, porque se eu estou aqui fazendo esse vídeo, porque Deus, ele me deu essa liberdade, e ele me deu essa voz de comando, essa instrumentalidade, que Deus, ele é o nosso Deus,
continua com a mão potente, poderosa para nós. É um Deus que é de justiça, que ele age com amor, ele age na justiça dele, é pautada em amor e em bondade, porque Deus é um Deus bom. É um Deus de relacionamento. E Deus, ele fala assim, olha, eu vou restituir. E quando Deus ele falou para mim sobre a restituição, eu falei, Senhor, as pessoas que perderam, que estão enlutadas, e o Senhor falou assim, eu sou o Deus que restitui sentimento, eu restauro, eu trago a existência da vida e ao cheiro das águas. Às vezes, né, nós lemos muito essa passagem ao cheiro das águas, mas precisamos continuar com as nossas raízes, mesmo que a nossa raiz esteja sequíssima. Ao cheiro das águas, na presença do Espírito de Deus, há um renovo, há um restaurar nele. Então receba essa palavra e que tenha assim um ano de excelência sobre nós, desse cuidado de Deus, sabendo que tudo está sob o controle dele. Um ano assim para nós, de bênção e a presença do Espírito Santo sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa nação, e continuamos em oração. Um beijo e uma tarde assim, um dia abençoado para você.